Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou recomendar para você dois livros escritos pelo grande historiador Jacques Le Goff. O primeiro é esse, Uma Breve História da Europa, pela editora Vozes, e o segundo é esse aqui, A Idade Média Explicada aos Meus Filhos, pela editora Agi. São dois livros finos, bem concisos e objetivos. Ou seja, para você que quer ter uma noção sobre a história da Europa, uma noção sobre a Idade Média e que não quer ter trabalho com muitas fontes, com vocabulários elaborados, acadêmicos, né? O Jacques Le Goff, em 2006 e 2007, decidiu fazer esses dois livros com o intuito de ensinar jovens e crianças aquilo que ele havia já estudado no âmbito acadêmico, especialmente sobre a Idade Média, né, a complexidade que existe em torno da Idade Média, e resumiu e colocou de forma clara, concisa, objetiva, tudo aqui nesses dois livros que são bem interessantes. Então, para você que quer começar a ler as obras do Jacques Le Goff, né, eu recomendo. Quase todas as obras desse autor são realmente muito boas, muito bem feitas. Essas duas obras são ideais para começar os estudos sobre o Jacques Le Goff e as obras que ele deixou sobre história. Então, o primeiro livro que eu gostaria de recomendar é esse, Uma Breve História da Europa. Você consegue ler isso aqui em uma tarde, né? Aliás, em poucas horas, né? Você consegue assimilar todo o conteúdo que está aqui. É de uma forma simples e clara apresentada a história da Europa, apresentada aspectos geográficos inicialmente, e depois vai tratando sobre a história da Europa e a sua influência em todo o mundo. De uma forma bem interessante, ele apresenta sempre em tópicos, né? Então são sempre tópicos, cada página praticamente tem um tópico determinado que ele escolheu. Por exemplo, aqui, ó, os judeus perseguidos na Europa, a Europa do pão e do vinho, a Europa da carne e da cerveja e tal. Então ele apresenta aspectos da população de uma forma geográfica, mapas também, e tem toda a história então da Europa, começando desde os primórdios mais antigos até o período em que ele escreveu esse livro, que é na década de 90 mais ou menos. Então é uma obra realmente muito interessante, vale a pena adquirir. Aqui no próprio texto diz o seguinte: a memória é um dos maiores bens da humanidade, nos ensina Jacques Le Goff. Assim como não haverá uma boa Europa sem memória, também nada de bom se faz sem memória. E a história é feita para oferecer uma memória justa que, pelo passado, ilumina o presente e o futuro. Nesta obra, o leitor descobre a riqueza da memória histórica e encontra uma extraordinária apresentação da história da Europa, desde a definição conceitual do que a Europa é, passando pelos aspectos geográficos, políticos, culturais e sociais, pelas heranças das civilizações grega e romana, pelas transformações dessas heranças na Idade Média, com a influência do cristianismo, das ciências e das artes para constituir o que hoje se pode definir como sendo a Europa, e fornecendo, por fim, elementos para a discussão atual sobre a União Europeia, com suas múltiplas e profundas implicações de ordem histórica, econômica e política. A grande Europa, diz o autor, deverá ter uma janela aberta para o sul, para o terceiro mundo, para a terra inteira, não mais para explorá-la, e sim para dialogar com ela e ajudá-la. Além do mais, a Europa não deve ser dominada somente pela economia, pelo dinheiro, pelos negócios, pelos interesses materiais. Ela deve ser uma Europa da civilização, da cultura. E o seu melhor trunfo há muito tempo é a sua herança mais preciosa. Lembrem-se, a Grécia e Roma, o cristianismo, o humanismo, o barroco, o iluminismo e assim por diante. Ela deve ser uma Europa dos direitos do homem, sua criação, da mulher e da criança. Uma Europa mais justa que luta contra as desigualdades, contra o desemprego e a exclusão, males que os europeus não conseguirão eliminar senão juntos. Uma Europa mais preocupada em respeitar o equilíbrio entre os homens, os animais e a natureza. Então, Jacques Le Goff tem toda um pouco aí dessas ideias idealizadas, né, sobre a Europa, e ele então apresenta a história da Europa para jovens e para crianças aqui através dessa obra, de uma forma bem sintética, objetiva. Como eu mencionei, há sempre tópicos determinados e mapas também para deixar tudo bem claro, né? O outro livro
que eu gostaria de recomendar, também escrito pelo Jacques Legoff, e é uma das suas principais especialidades, né, sobre a Idade Média. Então, esse livro, A Idade Média Explicada aos Meus Filhos, apresenta perguntas e respostas em que o autor vai tratar sobre a Idade Média. É realmente uma obra muito interessante para quem quer iniciar os estudos sobre o período da Idade Média, né? E ele contesta os vários tópicos que são colocados sobre a Idade Média, como, por exemplo, que a Idade Média foi uma idade das trevas, ou que houve pouca evolução científica nesse período. Enfim, ele apresenta então suas ideias sobre a Idade Média, aqui já de uma forma consolidada, porque ele já havia publicado vários livros sobre essa temática ao longo de sua vida, e aqui ele apresenta então de forma sintética, didática, justamente para jovens, para quem quer conhecer esse período, né? Vou ler para você a contracapa que diz o seguinte: claro, conciso e organizado como um diálogo, a Idade Média explicada aos meus filhos apresenta aos jovens as principais características e curiosidades do período. Com precisão, as afirmações abrem um universo cheio de personagens do imaginário ocidental: padres, cavaleiros, damas, fadas e dragões. O medievalista Jacques Legoff denuncia os graves pecados da Idade Média, como a perseguição aos hereges e aos judeus, as cruzadas, ao mesmo tempo que mostra seu lado mais otimista, como a produção criativa, os romances de cavalaria, os heróis Ivan Ier, Ricardo, Coração de Leão e Percival. Uma obra para leitores de todas as idades e que estimula o gosto pela história. Então aqui tem trechos que são bem interessantes, né? Um que eu gostaria de destacar aqui, que é perguntado para ele, né, sobre o estudo do latim, que eu achei bem interessante, né? Diz o seguinte na página 20. Sempre com a pergunta e a resposta, né? Como vocês podem ver aqui, é separado em tópicos, né? A pergunta e a resposta. Pergunta e a resposta. O senhor acha que o estudo do latim na escola seria útil? Aí ele responde: acho importante ter acesso à herança do passado através do latim. Para aqueles que pretendem escolher profissões ligadas às letras, seria ótimo se pudessem estudar bastante latim. Mas os que querem se dedicar a uma profissão científica poderiam aprender menos, sem contudo deixá-lo completamente de lado. A meu ver, um mínimo de latim iria ajudá-los mais tarde. Então, muito interessante, né? Ele defende a ideia de que estudar o latim nas escolas seria algo interessante, que queria agregar aos jovens também. E ele vai respondendo aqui as várias perguntas sobre como se vivia na sociedade da Idade Média, né? É dividido em capítulos, né? Primeiro tratando da Idade Média de uma forma geral, depois dos cavaleiros, a dama e Nossa Senhora, castelos, fortificados e catedrais, as pessoas na Idade Média, sobre os poderosos, a religião e a unidade da Europa, o imaginário religioso da Idade Média e a cultura. E ele termina com uma conclusão que é bem interessante também, e é bastante importante ressaltar aqui, né? Ele diz: a Idade Média é, portanto, um longo período. Aqueles que não acreditam que ela se prolongue até o final do século XVIII, como eu penso, com o nascimento da indústria moderna e a Revolução Francesa, admitem, no entanto, geralmente, que ela se estenda por 10 séculos, dos 5 ao 15, 1000 anos. Então, o período da Idade Média foi um período muito longo, né, em termos de divisões históricas, né? Esse longo período conservou o nome que lhe foi dado pelo Renascimento e que tinha, no começo, um sentido pejorativo. Vimos que algumas pessoas ainda hoje consideram a Idade Média como uma época cruel ou tenebrosa, ao mesmo tempo violenta, obscura e ignorante. Sabemos atualmente que essa imagem é falsa. Mesmo que tenha existido uma Idade Média da violência, não apenas conflitos e guerras entre grupos e países, mas violências contra judeus, com o começo do antissemitismo e repressão contra os rebeldes aos ensinamentos da Igreja, aqueles que eram chamados de hereges, por meio da Inquisição. As cruzadas, evidentemente, também fazem parte do balanço negativo, mas a Idade Média foi também, acho até que principalmente, um grande período criativo. Podemos ver isso nos domínios da arte, das instituições, sobretudo nas cidades, por exemplo, nas universidades, ou ainda no campo do pensamento. A filosofia, que chamamos de escolástica, atingiu altos patamares do saber. Também vimos até que ponto a Idade Média criou lugares de encontro comerciais e festivos, as feiras, as festas, e continuam a nos inspirar. Então, segundo Jacques Legoff,
a Europa ela surgiu durante o período da Idade Média. A formação da Europa toda se deu graças a esse período da história da humanidade. Então nós temos aqui esse livro que é muito interessante e esse outro aqui também, uma breve história da Europa, né? Então essas duas obras bem tranquilas de serem lidas, bem sintéticas, bem finas, e você pode ler em pouco tempo e aí começar a ler as outras obras do Jacques Le Goff, que certamente eu irei apresentar aqui no canal com uma certa ordem, né? Então, primeiramente, eu acho que seria interessante ler essas duas obras antes de ler qualquer outra obra do Jacques Le Goff, para que você possa ter uma noção geral, de forma simplificada, das ideias do autor. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que você compartilhe esse vídeo entre os seus colegas, seus amigos que gostam de estudar história. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.